Olá, meus queridos, Michele de Oliveira, falando do canal Envelheci Aí, aqui do estado do Pará. Eu sempre dou boa tarde para vocês porque eu gravo os conteúdos durante a parte da tarde, que é quando eu tenho espaço de tempo para fazer isso com vocês. Já aproveito para agradecer novamente os inscritos, as pessoas que estão chegando agora, que estão nos conhecendo, que estão gostando do conteúdo e que estão nos auxiliando com o que trazer aqui para vocês, tá? Então hoje nós vamos falar da geração sanduíche. Alguém já ouviu falar? Essa semana, quando eu estava falando com algumas pessoas sobre isso, as pessoas estavam alinhando essa expressão ao consumo de fast food, né? Ao consumo de alimentos que seriam alimentos prejudiciais à saúde. Muita gente associou a isso. Então pouca gente, aqui no parâmetro que eu pude ter, né, conhece a expressão geração sanduíche. Ela é muito conhecida entre os estudiosos do envelhecimento. Mas a geração sanduíche, ela foi criada para expressar a pressão, né, o choque entre gerações. Gerações que convivem no mesmo ambiente. Nós temos esse fenômeno acontecendo hoje com 2, 3 e até 4 gerações dentro do mesmo domicílio. Por que é importante falar disso, gente? É porque houve uma mudança, uma inversão da realidade nessa questão da convivência de gerações. Se a gente olhar lá para trás, na década de 90, início da década de 90, nós tínhamos uma preocupação com um fenômeno chamado síndrome do ninho vazio. Os idosos criavam seus filhos, passavam décadas, né, dedicando suas vidas a criar e educar seus filhos, né, mais 2, 3 décadas fazendo isso, e chegava o período em que essas pessoas, que esses indivíduos casavam, saíam de suas casas e os pais ficavam sozinhos, por isso o nome síndrome do ninho vazio, né? Eles perdiam ali esse papel parental, né? Tinha um deslocamento, se sentiam deslocados com essa perda do papel parental em relação a seus filhos já vivendo a fase adulta. Então chama-se, né, até hoje, porque tem alguns idosos que ainda vivem essa situação, que é a síndrome do ninho vazio. Então a preocupação dos estudiosos do envelhecimento era mais frequente em relação a essa síndrome, a síndrome do ninho vazio, porque esse deslocamento, essa perda do papel parental em relação aos filhos, ocasionava e gerava situações de depressão e de outras doenças que acabavam contribuindo para a não qualidade de vida na velhice. Com o passar do tempo, aí nos últimos 30 anos, agora aqui no Brasil, nós temos uma outra realidade. Apenas 15% dos idosos brasileiros vivem sozinhos. Os dados que a gente está trazendo aqui, numéricos e em percentagem, gente, são dados trazidos do IBGE e da Ana Amélia Camarano, que é uma estudiosa do desenvolvimento da população brasileira, tá bom? Eu vou colocar aqui na descrição para vocês o link que vocês podem estar acessando esses dados de maneira total. Então, só 15% dos nossos idosos hoje moram sozinhos, os demais ou moram com seus filhos ou são chefes da sua família. Então, esse fenômeno da geração sanduíche, ele leva a duas situações. Famílias com idosos, que são as famílias que os filhos já saíram de casa, já têm sua própria vida e por algum motivo, né, os pais retornam e vão morar com seus filhos. E aí nós temos a família com idosos e nós temos as famílias de idosos, né? Famílias de idosos é quando o idoso é o chefe familiar, né? Ele é responsável pela renda familiar, pela renda principal. E isso é o que mais acontece aqui no Brasil. As famílias mais preponderantes são as famílias de idosos, tá, gente? Hoje, no Brasil, atualmente, 34% dos nossos domicílios, eles são chefiados por idosos. O que isso quer dizer? Até 70% da renda da família, da principal renda da família, é custeada pelo idoso. Então, a gente tem hoje aproximadamente aí mais de 16 milhões de pessoas adultas que dependem de um idoso. Se a gente quiser colocar em um exemplo mais claro, 1 em cada 4 casas no Brasil são chefiadas por um idoso. Então, isso é proveniente desse fenômeno da geração sanduíche, tá? Dessa pressão entre as gerações. Essa pressão entre as gerações, elas ocorrem por diversos motivos, gente. Pode ser pela dependência, né? Pela maior dependência que acomete o envelhecimento, pode ser pelos descasamentos, pela viuvez, também é ocasionada pelos níveis de desemprego no país, né? Os filhos acabam buscando apoio nos seus pais que já são idosos,
devido a não ter como se manterem sozinhos, então eles acabam voltando, retornando à casa dos pais e retornam com os filhos, né, com os cônjuges, e aí você começa a perceber os idosos convivendo com seus netos, com seus genros e noras e com seus filhos, ou seja, uma pressão de gerações vivendo no mesmo domicílio. Isso aí pode trazer situações negativas e positivas, tá? Esse fenômeno da geração sanduíche, como tudo na vida, né, tem seu lado positivo e o seu lado negativo. Qual o lado positivo dessa vivência, né, entre as gerações? É que você vai ter mais presente aí o contato com os netos, o contato com os próprios filhos, essa troca de informação, já resolve a questão da solidão, né? Que muitos idosos vivem sozinhos e com essa pressão de gerações, com essa vivência de várias gerações no mesmo domicílio, já não há a questão da solidão, ou não deveria haver, porque aí a gente até conversou num vídeo passado sobre isso, como é que está essa convivência com os idosos no mesmo ambiente familiar, né? Ela está sendo positiva, ele está sendo levado em consideração, a sua opinião está sendo levada. Se for assim, é muito positivo, tá? A gente ter essa convivência entre as gerações, né? Essa relação com os netos, relação com os filhos e até com os genros e noras, né? Que aí atuam como ferramentas, né? Como rede de apoio familiar. Então isso é muito positivo. Agora isso pode ser também negativo, tá? A gente tem que avaliar de que forma que esse idoso ou a idosa, ou a pessoa idosa está recebendo essa pressão de gerações. Será que está confortável para ele? Porque ele passa a ser, na maioria dos nossos lares, o responsável pela renda familiar. Porque, na verdade, ele já tem toda uma estrutura de vida, então ele já caminhou e fez todo um percurso. E, geralmente, eles estão mais instáveis que os mais jovens. É por isso que a renda deles é contada até 70%, né, para a renda familiar. Então, os filhos acabam dependendo financeiramente dos seus pais. E aí a gente tem vários fenômenos que nós precisamos refletir sobre essa questão da dependência financeira. Que depois a gente vai estar aí gravando um bloco só sobre violência contra o idoso. Trabalhar em uns 15 dias ou até um mês, só sobre violência para a gente conseguir compreender bem como é que está o fenômeno da violência contra o idoso dentro do ambiente familiar. Então, essa pressão de gerações, ela pode contribuir para isso sim, também, infelizmente, né? Principalmente quando a gente fala de apropriação de pecúlio, que é a renda do idoso sendo apropriada pelos filhos ou pelos netos, né? Quando não é a renda direta, é um cartão que o idoso usa, que é apropriado por alguém que mora com ele, ou mesmo a sua renda total sendo administrada por alguém que não leva em consideração a sua opinião. Então tem essa questão negativa também aí de estar contribuindo para a renda. Ou não, ele pode ser ali o demandante mesmo, o chefe familiar, quem passa por ele todas as decisões, mas ocorre também uma pressão psicológica em cima desse idoso, né? Que agora passa a ser responsável por todo o seu núcleo familiar, que não era mais para ele estar passando por isso, era para serem os adultos responsáveis pelas suas próprias vidas. Então acaba também ocasionando aí uma pressão emocional sobre esse idoso. E precisa saber se isso está confortável para ele ou não. A mesma coisa é o cuidado voengo, gente, que é muito assim legal de ver, é muito satisfatório, porém muitas famílias enfrentam a problemática de que o cuidado com os netos já é imposto a esse idoso, né? E não é perguntado a ele se é confortável, é dito assim, olha, eu tenho que sair para trabalhar, então você fica com os netos, né? Com os meus filhos. E aí tem que ver se isso não está interrompendo a qualidade de vida do idoso. Tem que saber se está confortável para ele. Então, aqui a gente do canal Envelhecer, e aí a gente pondera todas essas coisas. Nós temos que levar em consideração a opinião da pessoa idosa, de como ela está frente a essas coisas. Eu conversava com uma amiga essa semana e eu sempre tive essa opinião também, desde quando eu comecei a estudar envelhecimento, que a velhice parece às vezes um submundo, né? As pessoas não estão se preparando para chegar lá. Então é por isso que esses fenômenos eles aparecem aí como uma forma de reflexão ainda, de as pessoas não saberem lidar com a fase da velhice, porque ninguém se preparou para chegar lá. Mas é hora de mudar isso, tá, gente? Nós podemos hoje adquirir conhecimento,
Vocês podem acessar canais como o nosso, que está aqui liberando conteúdo, liberando informação e se preparar para essa velhice. E saber que vai ser muito comum, né, essa vivência entre as gerações, esse fenômeno da geração sanduíche. Como é que nós vamos administrar tudo isso? Será que vai ser confortável? Será que eu prefiro a minha solitude na velhice? Será que eu quero conviver com os meus netos e com os meus filhos durante essa fase? Será que vai ser bom para mim? Será que vai ser ruim? Então nós temos que ponderar isso já desde agora, que estamos ainda no início do processo de envelhecimento, nós já podemos pensar nisso. Agora, para as pessoas que já estão vivendo a velhice, é preciso também você refletir sobre isso. Se você não estiver se sentindo à vontade com essa pressão de gerações que você está vivenciando, você tem que chegar aos seus filhos e conversar com isso. Ou se você é filho e percebe que de alguma forma isso tem entristecido os teus pais, isso tem roubado deles poder de decisão, né, de como ele leva a sua vida, você também tem que, já que vocês estão convivendo intergeracionalmente falando, no mesmo ambiente familiar, a família é o lugar de conversar, a família é o lugar de dialogar, a família é o lugar de solucionar problemas também. E ela não é só um gerador de problemas, ela deve ser vista como um ambiente solucionador, um ambiente que vai fazer parte da rede de apoio do idoso, da criança, do adulto, do jovem. Então nós temos que mudar essa perspectiva, mas para isso nós temos que tocar sim em assuntos fortes, em assuntos que incomodam, como é essa questão aí da questão da violência, a questão de roubar o poder de decisão, a questão do apossamento do pecúlio. Muitas vezes os filhos estão achando que eu vou pegar a pensão, vou pegar o dinheiro, a aposentadoria do meu pai e vou resolver os problemas da casa e ninguém pergunta para eles se isso está sendo ok. Então, gente, aqui a gente tem um espaço curto de tempo para dialogar, mas nós temos a página do Envelhecer aí no Facebook, nós já estamos nos programando, já estamos nos programando para promover as lives, a gente vai poder falar ao vivo com vocês, tirar dúvidas, mas é importante soltar esse tipo de conteúdo para que haja curiosidade, para que a gente venha refletir sobre tudo isso. Então vocês podem acessar lá o Facebook do Envelhecer aí, quem quiser acessar, falar comigo diretamente, pode me mandar mensagem lá no direct do Facebook, para a gente estar conversando mais sobre isso, dialogando as dúvidas, e coloquem aqui nos comentários também se vocês gostaram do conteúdo, se vocês fazem parte da geração sanduíche. Eu fiz parte com muito prazer, faço parte até hoje. Digo fiz parte porque eu perdi meu paizinho há pouco tempo, mas então até 2 meses atrás ele convivia com a gente, então ele convivia comigo, com o neto dele já, né? Então já sofria pressão de geração. Graças a Deus aqui em casa de forma muito positiva, ele sempre foi ouvido. E aí eu tô também já aprimorando os meus conhecimentos, as minhas técnicas de cuidado, a minha gestão aí de vida, para depois cuidar da minha mãe, que é a próxima que vai receber cuidados, né? Ela ainda não tá na fase da velhice, ela tá com seus 50 e poucos anos ainda, mas daqui a pouco ela vai precisar dos meus cuidados também e provavelmente vai conviver já convive com o neto, vai conviver de forma mais presente com esse neto e quem sabe, né, com uma 4ª geração. Então, é legal você ter situações positivas dentro desse choque de gerações, sim, mas é preciso avaliar com cuidado o que acontece de forma negativa para que isso seja, né, contornado e vocês passem a viver melhor aí convivendo com as gerações. Tá legal? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu espero que vocês tenham aprendido o que é geração sanduíche. Que ninguém alie aí mais ao fast food, mas saibam dizer o que é isso, se vocês vivem ou não a geração sanduíche. E é isso. Beijo. Até a próxima quinta, gente.